Sejam bem-vindos para mais uma live do Brazilian Cattle, realizado diretamente do Estúdio Internacional da ABCZ. E hoje, quem vem trazer informações sobre seus produtos, pesquisas e as tecnologias adotadas é a Matsuda, que mostrará o funcionamento da empresa. E aqui comigo, para assumir o comando desta live de hoje, eu estou com o apresentador da Matsuda, Alessandro Souza. Seja muito bem-vindo, Alessandro, à Casa do Zebu. Obrigado, Juliana. Muito obrigado pela receptividade. É muito bom estar com vocês aqui. E a você que acompanha a programação da Expo Genética, que bom estar aqui para mais uma vez fazer parte das programações deste evento que é sinônimo de qualidade em genética, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, pessoal? Então, a gente está aqui para a participação da Matsuda na 14ª edição da Expo Genética. Nasce o sol, com ele a fé em dias melhores para transformar. Sonho em realidade, semente em boa colheita, a esperança e a lealdade no trabalho da família inteira. É símbolo de recomeço, de que nunca estaremos sós. Matsuda agro-brasileiro e Deus iluminando todos nós. Muito bem, e não estou sozinho, né, nessa visita da Matsuda aqui ao estúdio, esse estúdio maravilhoso, muito bonito da Brazilian Cattle, da ABCZ. A gente tem uma presença muito importante hoje neste evento, nessa gravação dessa live, que é o Alberto Takashi. O Takashi, gente, para quem acompanha o trabalho do Grupo Matsuda através das redes sociais, dos trabalhos que a gente tem realizado também no ambiente internacional, essa é uma figura conhecida de vocês, eu tenho certeza, né? Eu quero receber o Takashi aqui para a gente bater um papo sobre especificamente o trabalho de pesquisa que a Matsuda tem desenvolvido ao longo de várias décadas. Takashi, em primeiro lugar, muito bem-vindo. Prazer estar com você aqui em Uberaba. Claro, é um prazer nosso também poder compartilhar um pouco aí das histórias, dos nossos conhecimentos, da experiência, e realmente uma grande satisfação estar aqui em Uberaba, participando aí da 14ª Expo Genética, que realmente é um grande evento para todos nós. Bom, o Grupo Matsuda tem 70 anos de atuação no cenário do nosso agronegócio nacional e internacional. É uma empresa que tem diversificado bastante as suas áreas de atuação. Então, ela trabalha na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais genéticos, de novas plantas, né? Inclusive, esse é o nosso assunto, a nossa pauta de hoje. Mas é uma empresa que também está presente no mercado de suplementação mineral para bovinos, para equídeos, para caprinos, para ovinos também, né? É uma empresa que está presente no mercado de equipamentos e medicamentos, rações para peixes, linha PET, inoculantes para ensilagem também. Mas hoje o nosso foco é falar sobre o trabalho de pesquisa. É um trabalho que a Matsuda vem desenvolvendo já de longa data, não é de agora, né, Takashi? Tem vários anos aí que a Matsuda tem colocado novos materiais no mercado. E boa parte dessa história tem também a marca da sua bota ali, né? Tem a sua presença e isso é muito interessante porque você tem bastante conteúdo para passar para a gente hoje. A Matsuda nesses 70 anos, ela tem se destacado, tem se diferenciado dentro do mercado por apresentar uma pesquisa própria, né? Então, o departamento técnico da empresa sempre foi responsável por esse setor de pesquisa. E nos últimos 5 ou 6 anos criou-se o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, novos pesquisadores foram contratados e aí a Matsuda, então, ela profissionalizou, ela melhorou muito mais esse departamento. E como você falou, é um orgulho para a gente, né, que a gente já tem um certo tempo de casa, poder ter contribuído com o lançamento das maiorias das cultivares. E isso começou lá em 91, com o primeiro lançamento comercial, que foi a Dictioneura, né? Que é a Braquiária umidícola cultivar laneiro. Então, realmente, isso aí é um motivo de muito orgulho, principalmente nós, do departamento técnico, porque hoje as cultivares que nós colocamos no mercado, hoje ela faz parte da história da pecuária brasileira e ela faz parte da história do Zebu também. Eu acredito que esse trabalho de pesquisa tem muito a ver com esta evolução, com essa pecuária moderna, essa pecuária atual,
Porque quando a gente olha, por exemplo, para o mercado agrícola, variedades e cultivares diferenciadas com características específicas é algo que já é trabalhado na agricultura de longa data, né? E a pecuária também, especialmente na questão das cultivares de pasto, agora acompanha também essa tendência com materiais melhores adaptados para as diferentes condições do Brasil, né, Takashi? Alessandro, hoje qualquer atividade, seja ela agrícola, pecuária, nós temos que levar uma palavra em foco, que é a eficiência. Eficiência. Tá? Então, a agricultura ela tem se mostrado nas últimas décadas, já de longa data, uma eficiência muito grande, justamente por causa da inovação, da adoção da tecnologia. E a pecuária, ela foi em caminhos pouco mais lentos, mas nem por isso ela deixou de ser eficiente, né? Então, hoje nós vemos que dentro da pecuária, a escolha da espécie forrageira é uma das ferramentas extremamente importantes para você ter uma eficiência, né, produtiva dentro do negócio, porque a partir do momento que você erra na escolha da espécie forrageira, o risco de você comprometer todo o teu investimento é muito grande. Então, é justamente por isso que o departamento técnico das empresas, principalmente no nosso caso da Matsuda, nós mantemos um departamento técnico só para esse fim, o apoio técnico, as informações técnicas corretas, mostrar para o produtor todos os fatores benéficos, mostrar todos os fatores limitantes no momento da escolha da espécie forrageira, realmente é um ponto extremamente importante que a Matsuda faz muito bem nesses últimos anos. Inclusive, a própria recomendação tem ficado cada vez mais criteriosa e mais técnica, porque como a gente tem agora várias cultivares à disposição, às vezes um detalhezinho vai conduzir para a indicação daquela cultivar em especial, né? Então, acaba sendo um trabalho ainda mais, digamos, um trabalho mais de sintonia fina que os técnicos têm que ter a campo, né? Hoje o detalhe é que acaba fazendo diferença, né? A gente já vê que realmente na área agrícola, um detalhezinho minúsculo que seja é que vai definir uma porcentagem de ganho que você vai ter na tua produção. E a pecuária está caminhando para isso. Então, já é uma frase muito antiga, o pessoal fala, o Brasil é um país de dimensões continentais, temos climas, temos solo diferente. E nesse contexto do detalhe eu falo mais a fundo. Eu acho que dentro da própria propriedade nós temos solos, nós temos climas e nós temos condições de manejo diferentes. Então, dentro de uma propriedade você tem no mínimo 2 espécies de animais. Você tem um bovino e tem um equino. Então, a exigência de uma espécie animal e outra são totalmente diferentes. Então, já estamos só por esse fato, nós já temos pelo menos 2 espécies diferentes. E outro detalhe que é importante, muitas vezes a gente busca diversas qualidades forrageiras, diversas qualidades nutricional dentro de uma pastagem de encontro. Mas a gente pode encontrar aquilo que nós estamos buscando em diversas espécies forrageiras. Então, essa diversificação dentro da fazenda, dentro da propriedade, realmente é extremamente importante. E um outro assunto que vem muito em pauta, a gente vê em muita revista, muita gente comentando, que é a mistura de cultivares, a mistura de espécies forrageiras numa mesma área. Então, você hoje não é ter uma diversidade de pastagem dentro da propriedade. Hoje já se fala em misturar diversas espécies forrageiras, diversas cultivares no mesmo piquete. É mais difícil o manejo? Sem dúvida nenhuma. Mas a eficiência hoje, o conhecimento técnico que você tem de manejo, permite essa mistura e muito mais. Você consegue tirar vantagem dessa mistura desses bem manejados. Agora, será que a gente consegue fazer... A gente vai focar aqui em algumas cultivares que foram lançadas pela Matsuda. Será que a gente consegue fazer aqui uma linha do tempo, ou pelo menos citar o que a gente tem em mente desses lançamentos, porque são muitos materiais, né? Mas só para quem está nos acompanhando tem uma ideia, uma dimensão desse trabalho, vamos falar um pouquinho dessas cultivares? Então você falou que a primeira foi a Alhaneiro, né? Isso. Aí depois... Depois veio a MG4, né? Aí depois nós trouxemos um amendoim forrageiro, foi a Arax Pintói, né? A MG100 Amarilo, que foi um amendoim forrageiro para cobertura de solo, em pomares, fazer a parte de paisagismo, inclusive na Marginal Pinheiro, em São Paulo, as 2 margens, né? Nós temos o amendoim forrageiro lá plantado, então
foi um grande lançamento naquela época, né? Aí depois veio o Capim Elefante Paraíso, foi o primeiro híbrido, né, que nós lançamos no mercado. Foi o primeiro capim elefante plantado por semente. Aí depois vieram a MG5, né? Depois nós tivemos, aí entrou a fase da proteção das cultivares, que até então essas cultivares eram públicas, né? Aí depois vieram o Ares e o Atlas, são duas cultivares de pândicos, 2 híbridos, foi o primeiro híbrido de pândicos que nós lançamos no mercado. E também foram os 2 primeiros materiais protegidos, ou seja, foram os 2 primeiros materiais de uso exclusivo da Matsuda, né? E juntamente a segunda leguminosa híbrida lançada, né? A primeira foi a Arax, depois veio a Java, também uma macrotiloma, né? Para solo de baixa fertilidade. E aí realmente a Matsuda se modernizou, se profissionalizou, melhorou o esquema de proteção. E aí são várias cultivares, né? E o interessante, né, Alessandro, nós usamos o código, né, MG5, MG4, e vai, hoje estamos na MG18. E muita gente fala, mas espera aí, eu nunca vi a MG6 no mercado, eu nunca vi a MG9. Não, essas cultivares existem, né? É só por uma questão de estratégica comercial, essas cultivares não foram no mercado. E tem cultivares também que elas não utilizaram o prefixo MG. Né? Por exemplo, o Ares, o Atlas, a Java não tem o prefixo MG. E elas são materiais da Matsuda. Pra você ter uma ideia, nós temos 9 leguminosas registradas que também não tem o prefixo MG. Então, nós temos muito mais material registrado e diversos desses materiais estão, inclusive, protegidos. Então, realmente, isso é fruto de um trabalho que a Matsuda ela faz, porque ela mantém esse departamento de pesquisa dentro da empresa, que isso aí traz benefícios praticamente não só para a pecuária brasileira, principalmente pecuária aí todo que é América Latina, né, alguns países da África, alguns países da Ásia, são países também que se beneficiam, né, dessas cultivares que foram lançadas pela empresa. Inclusive, teve alguém que me perguntou o seguinte, esse MG é de Minas Gerais, né? Porque a gente está aqui em Minas, aqui em Uberaba. Falei, não, aí é de Matsuda Genética, justamente apontando para esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais. Aí. E aqui a gente tem separados 4 materiais, especificamente a gente vai falar sobre 4, mas esse portfólio, gente, é bastante diversificado, porque como o Takashi estava comentando, a ideia é que o produtor tenha esse leque de possibilidades para poder implantar na propriedade aquele material que vai proporcionar o máximo de rendimento da criação, na produção de carne, na produção de leite também. Então a gente vai falar aqui de 2 materiais, na sequência vamos falar sobre MG12 e MG13, que foi um lançamento de 2015. Então não é um lançamento que faz tanto tempo assim, são materiais relativamente jovens no mercado, mas que explodiram por todo o Brasil, né? Porque tem várias características positivas. Começando aqui com a MG12 Paredão, de cara, assim, se eu te perguntar, Takashi, qual que é a característica mais marcante deste material MG12, o que é que você diria? O paredão, sem dúvida nenhuma, o que mais chama a atenção dela é a grande produção de forragem, tá? Quando nós começamos o trabalho de seleção da MG12 Paredão, o que chamava atenção é realmente que ela tinha uma produção de forragem bastante significativa, inclusive ela era a primeira da linha que nós tínhamos de teste, inclusive era uma área com certa declividade e dava aquela impressão daquela parede verde, né? Então daí o nome paredão. E também, claro, vale a pena lembrar aqui que o paredão também foi homenagem à fazenda do nosso saudoso Nelson Pineda, a fazenda Paredão, porque foi onde nós fizemos os primeiros ensaios com pisoteio, com gado, né, com esse material. E foi justamente aí que surgiu a ideia de homenagear aquela fazenda com esse nome. Agora, só para o pessoal ter uma ideia, quanto que esse material, claro, em condições ideais, né, um material que é um pânico, a gente está falando de um material no solo de média a alta fertilidade, nessas condições ideais, quanto que ele chega a produzir? O paredão hoje tem capacidade de chegar a produzir até 35 toneladas de matéria verde, matéria seca por hectare ano. Falando de matéria verde, isso chega até 440 toneladas de forragem verde. Então, realmente, a produção é bastante grande. E o interessante, Alessandro, não é você falar em números, né, de produção de 35, 28, 20, 30, não é isso. O mais importante, no caso do paredão, é que essa grande produção de forragem está ligado diretamente também
com a relação folha-talo. Tá? Então, se você pegar o Tobiatã, que até hoje é uma das cultivares mais produtivas que nós temos no mercado, Tobiatã chega a casa e chegar a produzir quase 38 toneladas de matéria seca. Só que grande parte do Tobiatã é talo. E talo a gente sabe que é um material indigesto, um material pouco palatável, fibroso. E o animal não tem muito aproveitamento e também não gosta. E no caso do paredão, essa grande produção de chegar até 35 toneladas de matéria seca, a produção, grande parte desse material é pura folha. Então, essa é a grande diferença. Não é somente falar, produz 35 toneladas, não. A relação folha-talo do paredão também é extremamente alto. Isso aí é que faz toda a diferença no ganho de peso, na produção de leite, enfim, na parte de ganhos exotécnicos do animal. Não, faz todo sentido. A gente tem que sempre lembrar que aquilo lá é base alimentar, né? Exato. Não vai ser um material que vai ser, por exemplo, queimado para a produção de energia, porque daí a questão da produtividade é o tópico número 1. Exatamente. É um alimento, então o alimento tem que ter qualidade, porque a gente está pensando na produção da carne, na produção do leite também, né? Agora, o pessoal que nos acompanha, é claro que em cada um dos países, né, o pessoal está vendo a legenda aqui embaixo, né? Então vai ficar bastante bagunçado aqui, mas a questão das cigarrinhas, né? Porque cada um desses países a cigarrinha vai ter um nome diferente, mas é uma outra grande característica desse material, né? Que não sofre com a ação desses insetos, né? Hoje a cigarrinha é a praga número 1 dentro da pecuária, né? Então ela tem causado muitos prejuízos e historicamente a cigarrinha responsável por isso é a cigarrinha das pastagens, né? A famosa corintiana, a famosa flamenguista, né? Que é a Deois e a Notosulia, né? Então essas dois genes de cigarrinha que causaram muito dano. E a espécie forrageira, né? A cultivar que é resistente à cigarrinha é o brisantão, o braqueirão. Então o braqueirão ela ganhou notoriedade no mercado justamente por tolerar, por suportar, resistir o ataque desse inseto. E depois, com o decorrer do tempo, com o advento principalmente da cana-de-açúcar, a cigarrinha da cana-de-açúcar, que é a marra-narva, né, que é a cigarrinha vermelha, ela começou a atacar a pastagem também. E nesse caso aí, o próprio brisantão, que é resistente ao ataque da cigarrinha da pastagem, ela se comportou como uma planta susceptível. Então, realmente, o impacto da cigarrinha, mais uma vez, foi bastante duro. E aí, com os estudos que nós fizemos, apareceu, um dos estudos que nós fizemos dentro da avaliação do paredão, foi justamente essa boa resistência à cigarrinha. Então, hoje, é outro fator que faz com que realmente o paredão tenha essa notoriedade tá? Dentro do mercado brasileiro, que é justamente suportar, tolerar esse ataque da cigarrinha, principalmente no norte do Brasil, onde o problema maior não é a cigarrinha da passagem, senão a cigarrinha vermelha da cana-de-açúcar, que é a Marra-narva fimbriolata. Inclusive, logo quando a gente lançou a MG12 Paredão, o pessoal começou a utilizar, muita gente estava apelidando a MG12 Paredão de Super Mombaça, né? Fazendo referência a esse material que, claro, tem seu lugar, tem sua história, tem sua qualidade, tem todo o seu potencial que é Mombaça, mas aí os produtores começaram a ver as vantagens com relação à produtividade, ao valor nutricional da MG12 Paredão, e quem está utilizando está feliz da vida, porque está produzindo mais carne e mais leite na mesma área. Porque essa questão da produtividade, você estava comentando, é importante ter produção aliado a um valor nutricional interessante, e principalmente quando a gente fala em produtividade, com material de boa qualidade, é para produzir mais na mesma área, colocar mais animais ali, ter mais produção de alimento para esse gado, né? Hoje o maior ganho, e isso está comprovado em diversos trabalhos, diversas observações a campo, o grande critério hoje de produtividade é ganho por área, né? A gente muitas vezes frisava o ganho por animal, e hoje a gente sabe que quanto mais ganho você tiver por hectare, mais por alqueire, não importa a unidade que você utiliza na tua propriedade, na tua região, é onde você vai obter maior rendimento. E o paredão tem essa grande vantagem de ter realmente essa grande produção de forragem. Só para você ter uma ideia de manejo, né, do paredão, o paredão com 80 centímetros, Alessandro, você pode começar a iniciar o pastejo. E rebaixa lá até os 30, 35 centímetros. E no período que você utilizou,
você obtém altos rendimentos, porque é onde o paredão apresenta maior produção de forragem, com melhor qualidade nutricional. E quando você vedar o pasto, você tiver uma boa condição de temperatura, de luminosidade, de água, né, de umidade, você vai ver que aí com 20, 22 dias, 25 dias, o paredão voltou a crescer novamente e você consegue dar outro passeio. Então, veja bem, estamos falando de 3 semanas de vedação, é muito rápido, é muito vigoroso a rebrota do paredão. Então, só para voltar àquela pergunta que você fez, o que chamava a atenção do paredão, mas justamente isso, essa grande produção de massa, o grande vigor e um curto período de tempo. Essa é a MG12 Paredão, material lançado em 2015 pela Matsuda através do seu trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais. E aquele ano foi um ano bem feliz para a gente, né? Um ano em que a gente teve a satisfação, a felicidade de apresentar não só a MG12 Paredão, mas um outro material que é a MG13 Braúna. Aí nós estamos falando agora de uma braquiária, né? E eu vou repetir aqui a pergunta que eu fiz sobre a MG12 Paredão com relação à MG13 Braúna. Quando você pensa nesse material e quando alguém te pergunta, olha, e essa Braúna aí, essa MG13 da Matsuda, né? O que ela tem de especial? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual que é a característica mais marcante quando a gente pensa na Matsuda Genética 13 e a braquiária Braúna? Realmente, parece até estranho, né? Mas quando nós fizemos o trabalho a campo da Braúna, nós visualizamos muito foi o aspecto físico, né? Nós olhamos o aspecto da planta. Então, o que chamou a atenção da Braúna foi o talo extremamente fino. Para você ter uma ideia, Alessandro, o talo da Braúna é mais fino que o talo da umidícola, tá? Então, isso aí chamou muita atenção. E o crescimento mais prostrado, um crescimento decumbente da Braúna, que fechava bem o solo. Fechar não, fecha bem o solo. Então, essa foi a característica inicial que nos chamou a atenção, porque até então, todas as braquiárias que tinham no mercado são taludas, né? Vamos dizer assim, então um talo bastante grosso, bastante vigoroso. Um exemplo é a MG5, né? A MG5 tem um talo bastante vigoroso, grosso. E a Braúna, ao contrário, um talo fininho. Tanto é que os testes de pisoteio, nós fizemos focando o bezerro. Então, até hoje, a recomendação da Braúna é para o pessoal que trabalha com bezerro, né? Que para quem está recriando o animal, para quem trabalha com cria, é uma excelente opção para essa categoria animal, que são os bezerros, principalmente em solo de média a baixa fertilidade. Então, nós não temos muita opção para bezerrada nessas condições. E, inclusive, quem trabalha com leiteria também é uma opção excelente para iniciar o pastejo, principalmente das bezerras, das terneiras que o cara tem na propriedade. Justamente por causa da boa digestibilidade, boa aceitabilidade, boa palatabilidade que tem a Braúna, justamente por causa desse talo extremamente fino que apresenta essa cultivar. Até o porte dela facilita o manejo com a bezerrada, né? Esse é outro detalhe, né? Quando a gente trabalha com braquiárias, de modo geral, as braquiárias são altas, né? Por exemplo, você pega o braquiarão, chega ao 1,50 m, 1,40 m de altura, MG5 ultrapassa o 1,60 m. E a Braúna, o tamanho máximo da Braúna é 90 centímetros. E por que a altura foi um fator de seleção? Porque quando você tem uma planta baixa, você não tem talo. Então, quando você maneja a Braúna, voltando a falar manejo, Braúna, então a recomendação é entrar com 50 centímetros, rebaixar até 20 centímetros e retirar. Quando você respeita essa altura de entrada e saída dos animais, a Braúna rebrotando praticamente é só folha, tá? Então não tem talo. Então, hoje a seleção que nós fazemos dentro da empresa, né, dentro da Matsuda, em alguns aspectos é selecionar planta de porte mais baixo para eliminar o máximo possível a formação de talo, mesmo errando em manejo. Agora, aqui no Brasil, não sei como é que está a situação, né, nos países que a gente está tendo essa audiência agora, nessa transmissão, mas aqui no Brasil, pelo menos os últimos 3 anos, têm sido desafiadores quando a gente pensa no período seco do ano, né? E não tem sido diferente esse ano. E uma das características também que são muito marcante, que é muito marcante na MG13 Braúna, é essa questão da adaptação que ela tem e desse bom comportamento durante o período seco, né? Realmente é um caso interessante, né? Nós tivemos o lançamento da
Braúna e do Paredão, né, da MG12, da MG13 em 2015. E no ano de 2016 nós tivemos uma seca terrível, tanto é que nos afetou bastante a produção de semente. Então tiveram que recuperar o ano 2017, 2018. E aí, em 2019, nós tivemos outra seca, não tão intensa, mas marcou bastante o mercado pecuário. Em 2020, choveu pouco e a seca foi muito rigorosa. E esse ano, em diversas regiões, principalmente aqui no centro-sul do Brasil, nós tivemos uma seca terrível, né? Tanto é que isso acabou afetando até a produção de semente novamente, né? E nesses 3 anos ruins, a Braúna começou a ganhar destaque, justamente pelo que você falou, né? Porque quem tinha plantado a Braúna começou a perceber que era a última pastagem a secar, era a última pastagem a amarelar e era a última pastagem a sentir os efeitos da seca. E aí nós fomos avaliar melhor essa característica. E hoje nós damos conta que realmente a Braúna tem uma grande adaptação, uma boa tolerância ao estresse climático, principalmente deficiência de água no solo. Então, realmente, isso aí, além daquela característica de ter talo fino, hoje um dos destaques da Braúna, na prática, no dia a dia, dentro da propriedade, essa boa tolerância da Braúna ao estresse hídrico, à falta de chuva, aos períodos de veranico. Então, a Braúna tem se adaptado muito bem a essas condições. Você tocou num ponto importante, porque quando a gente pensa no período seco do ano, claro, desde que o mundo é mundo, né, a gente tem esta questão das estações e essa variação do clima, que obviamente faz também com que a pastagem sofra, mude seu aspecto visual e seu aspecto nutricional também, né? Então, a planta, ela está adaptada a isso, né? Ao longo de milênios, ela está adaptada a isso. Só que no veranico é diferente, né? Ou seja, o veranico, por definição, você está no período de chuvas e você aguarda uma chuva que não vem e você tem ali vários dias de estiagem. Então, os materiais que não têm essa boa adaptação, como a Braúna, acabam sofrendo bastante com esse estresse hídrico, né? Isso é um comentário interessante. É importante frisar, porque veranico é aquele período sem chuva no período chuvoso. O período chuvoso, a planta forrageira foi feita para crescer. Então, tem aquele potencial produtivo, ela está vegetando, máxima adaptação, máxima capacidade de absorção da energia solar, maior produção de forragem, etc, etc. Então, a planta está feita para produzir. Quando chega um estresse hídrico, ela sente bastante, porque a planta não está preparada para isso. É o que você falou, nós temos um período, estações definidas, seca, chuva e os períodos de transição. Quando está no período de seca, a planta forrageira se prepara para o período da seca. De que maneira? Ela se torna mais fibrosa, aumenta teores de lignina, os estômatos diminuem para evitar a evapotranspiração, a planta sai do ciclo vegetativo, entra no ciclo reprodutivo, a planta, de modo geral, se prepara para aquele período da seca. Tá? Então, ela vai sentir, vai amarelar, vai florescer, mas ela se preparou para isso. Agora, quando dá um veranico de 10, 15 dias durante o período chuvoso, muita forrageira sente muito mais essa falta d'água no período chuvoso do que no período da seca. Tanto é que tem muita gente que utiliza a irrigação, é até um absurdo falar isso, mas muitas vezes a irrigação é muito mais importante no período chuvoso do que no período da seca. Entendeu? Mas então, só para voltar a esse comentário que você fez. Então, uma Braúna, tanto no período da seca, que ela está preparada, como esse estresse repentino do veranico, no período chuvoso, a Braúna se adapta muito bem. É bom esse detalhe. Acho que vale a pena um último comentário sobre ela, que é a questão da rebrota nela. Porque, se por um lado, ela é uma dos últimos materiais a secarem, quando a gente está começando ali no período de inverno, quando as chuvas retornam lá na frente, é um dos primeiros materiais a rebrotar e começar a vegetar e produzir novamente. Ou seja, você tem uma janela de utilização da Braúna com uma melhor qualidade para os animais, muito mais ampla se comparada a outros materiais. Fazer uma comparação meio idiota aqui. É a mesma coisa a gente pegar, eu vou brigar com o Mike Tyson e levar uma pancada grande. Eu vou demorar para recuperar. E pegar um outro lutador, brigar com ele, que ele vai levar pancada, mas vai recuperar. Então, a Braúna, ela é um lutador profissional. Ela vai sofrer com estresse, vai sofrer com a falta de água, mas ela consegue
assimilar esse estresse, por isso ela rebrota mais rápido. Aí você pega principalmente pânico, que não é tão preparado desse jeito, muitas vezes ele chega a sentir e demora muito mais tempo para recuperar quando começa o período chuvoso. Maravilha, MG3 Brauna, mais um material que leva a qualidade genética do trabalho que a Matsuda tem realizado ao longo de todas essas décadas. Agora, posteriormente ao lançamento desses dois materiais, nós colocamos também no mercado outros, repito, a gente vai fechar aqui com 4, a gente vai falar de 4, mas são vários materiais, né? A gente destaca agora a MG11 Tijuca. E aqui, quando a gente fala de Tijuca, quando a gente avalia o mercado, não tem tantas possibilidades para áreas em que a Tijuca é recomendada, né? Então, acho que foi uma grande sacada da Matsuda e um investimento muito assertivo ter investido em um material para atender estas áreas, né, que são bastante particulares. A variação climática hoje, Alessandro, o que ela faz? Ela acentua as características. Resumindo, onde a seca vai ser mais acentuada. Onde chove pouco, vai chover menos ainda. E ao contrário, onde é úmido, vai alagar mais ainda. E onde tinha excesso de chuva, vai chover muito mais. Então, esses extremos, a gente percebe hoje que realmente estão acentuando. Então, o que acontece? Nós temos que preparar espécies forrageiras que vão se adaptar a essas condições. E no caso da Tijuca, né, ela tem uma característica bastante importante, que é tolerar os solos mal drenados, tolerar alagamento, tolerar encharcamento. Então, hoje, a MG11 Tijuca nós recomendamos para substituir a umidícola. Onde você planta a umidícola? Em terra de baixa fertilidade, terra arenosa, solos com problema de drenagem, solos encharcados. Onde você planta a umidícola, tal e qual você pode substituir pela Tijuca, tá? Com algumas vantagens. A umidícola, todos nós sabemos que a semente apresenta um alto índice de dormência. Então, você planta a umidícola, ela pode demorar 40 dias, mas pode demorar até 90 dias para começar a germinar, sabe? Então, por quê? É característica da semente dessa espécie. E no caso da Tijuca, ela não tem dormência. Você plantou, com 20 dias, a semente já está toda germinada. E se o solo começar a encharcar, ele cresce junto com esse encharcamento. Então, o estabelecimento é bastante rápido. Tolera as mesmas condições de alagamento. Se o umidícola estiver durante 60 dias dentro d'água, a Tijuca vai tolerar 60 dias também dentro d'água. E a grande vantagem da Tijuca, mesmo ela tendo uma boa tolerância a solo de baixa fertilidade, ela apresenta uma qualidade nutricional superior à umidícola. A umidícola normalmente tem entre 3 a 4% de proteína, com raras exceções, né? E a Tijuca pode chegar entre 9 até 10% de proteína. Então, você vê que realmente a diferença é muito grande. E em termos de produção de forragem, a umidícola, apesar de ser estelonífera, esparramar bem, produzir entre 11 a 12 toneladas, a Setara, como nós vimos na imagem, tem um crescimento cespitoso, ereto, né? Mas ela chega a produzir até 12, 13 toneladas. Pouca coisa a mais em termos de produção de forragem. E a grande vantagem é essa, onde você planta umidícola, você planta setária, substitui com todas essas vantagens que nós comentamos aqui agora. É que basicamente no Brasil, de que áreas nós estamos falando especificamente, onde esse material pode ser aplicado? E daí, claro, quem nos acompanha de outros países pode ter uma ideia também de como esse material pode ser aplicado em seus países. Toda a área de baixada, de madrenagem, região do Pantanal, você pega na região de Rondônia, todo aquele vale do Guaporé, que é úmido, que encharca, todas essas regiões onde você tem solos pesados, solo de madrenagens, solos onde só a umidícola acaba se adaptando, você pode substituir pela Tijuca. E outro detalhe também, isso vale uma mensagem ao pessoal do Sul. A Cetária, né, Cetária socilata é uma cultivar, uma espécie que já tem mais de 40 anos no mercado, né, é antigo, através da cultivar casangula, né, que infelizmente desapareceu, mas ela é uma planta subtropical, tá? Então, regiões de clima mais amenos, né, temperatura de 14, 12 graus, a Tijuca ela vegeta muito bem, sem problema nenhum, justamente por ser uma planta forrageira subtropical também. Então, tolera bem calor,
mas também tolera temperatura um pouco mais amenas. Muito bem, essa é a MG11 Tijuca, um material também que leva MG por conta do trabalho de pesquisa e desenvolvimento da Matsuda. Inclusive, detalhes também, pessoal, vocês podem obter através do nosso site, da Matsuda, matsuda.com.br, sobre esse material. Bom, vamos falar aqui do mais recente lançamento agora, né? Que é a MG18 Ares 2. E esse número no nome, esse Ares 2, faz referência a um material que, claro, a gente trabalhou durante vários e vários anos, material consagrado, né? Material que cumpriu muito bem o seu papel, o Ares, o capim híbrido Ares, que o Takashi comentou, foi lançado, se não me engano, em 2003, né? Foi lançado junto com o Atlas e a leguminosa híbrida Java também. E agora, mais recentemente, a gente fez o lançamento, inclusive aqui, como curiosidade, foi um lançamento virtual, né? Porque nós já estávamos no período da pandemia. Foi o primeiro lançamento virtual que fizemos. O primeiro lançamento virtual que fizemos, e assim, foi no estilo da Matsuda, né? Em grande estilo, com todo o departamento técnico ali unido, com os pesquisadores também falando a respeito do material. E está aí, mais um grande lançamento, um material que agora vai fazer também a sua própria história na nossa pecuária, né? O nome refere-se diretamente a cultivar Ares, né? O Ares 2, ela é originária do Ares, é um cruzamento de um material sexual que nós temos lá, o SPM 92, com o Ares. E aí nós selecionamos diversas características e voltando novamente ao tema. Um dos itens que levou à seleção do Ares 2 foi justamente a altura. Então o Ares é uma planta de porte baixo, em torno aí de 70 a 80 centímetros de altura, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E como é um material derivado do Ares, ela é recomendada principalmente o pessoal que trabalha na região sul aqui do Brasil, né? Região, inclusive, que tem problema de geadas. E aí, para os nossos amigos centro-americano, o pessoal da América Latina, o pessoal onde tem a Cordilheira dos Andes, na região andina, que também tem um frio de altitude, o Ares pode ser utilizado aí a 2.000, 2.200 metros sem problema nenhum, porque o grande fator limitante dessas regiões é o frio. E o Ares se adapta muito bem a essas condições. Os ensaios foram feitos lá em Quaraí, né, divisa lá com a Argentina com o Uruguai, bem no cantinho lá do Rio Grande do Sul. E nós fizemos uma avaliação durante 6 anos. Nesses 6 anos, a média de geada por ano foi média de 12 geadas por ano. E o Ares realmente ela queimava, mas nunca morreu, ela acabava rebrotando. Inclusive, uma dica para quem vai trabalhar com Ares nessas regiões é que quando chega esse período de geada, mantenha o Ares com pelo menos 50, 60 centímetros de altura, porque a geada vai queimar a parte aérea, mas a gema, o meristema, que são os pontos de rebroto do capim, vai estar protegido e ela acaba rebrotando. E aí, só para aproveitar o nome Ares, é que quando nós lançamos o Ares original, o mercado originário era para equinos, para cavalos, né? E aí depois nós descobrimos que o grande mercado do Ares era também a região sul. Então já o Ares 2 fizemos um trabalho focado nessa região. E só para lembrar, voltando um pouquinho, né, Alessandro, que lembrar que o Tijuca, o MG11 Tijuca, pode ser consumido por equino, tá? Uma das características que nós fizemos foi abaixar o nível de oxalato. E o Ares 2 também recomendado para equinos, sem problema nenhum, ovinos, caprinos, e principalmente para bezerrada. No sul tem muita pecuária leiteira que tem utilizado o Ares 2 e com bastante sucesso. Bom, esse é o mais recente, eu nem uso o termo último material, porque tem uma pancada de material para ser lançado ainda. Esse é o material mais recente que a Matsuda colocou à disposição dos produtores, Matsuda Genética 18 Ares 2. Mais uma vez, mais informações você pode ter com o representante da Matsuda aí no seu país, também no nosso site matsuda.com.br. Agora, ok, a gente falou aqui de 4 plantas, né, de 4 cultivares, a MG12 Paredão, a MG13 Braúna, a MG11 Tijuca e a MG18 Ares 2. A gente está falando até então da genética da planta e dos diferenciais dessa genética atribuída à planta. Só que a gente precisa de um veículo, a gente precisa de uma tecnologia que transporte essa genética
até o solo e possibilite uma boa germinação, um bom estabelecimento e a conversão dessa semente numa planta adulta que vai virar o alimento para o rebanho, para o gado, né? E aí que entra a tecnologia que a Matsuda tem trabalhado, a tecnologia de semente que tem possibilitado esse resultado a campo, né? Semente da série Gold Star, por exemplo. Realmente, hoje, todo mundo sabe que a melhor forma de você levar toda essa tecnologia, toda essa genética que nós comentamos até agora, para o pessoal no campo, é através de uma semente. Só que a partir do momento que você utiliza uma semente de baixa qualidade, uma semente de menor pureza, uma semente contaminada com semente de erva daninha, muitas vezes você nem utilizou o pasto e você já está investindo mais dinheiro no controle de erva daninha, no controle de inseto, porque pode ir ovos de inseto junto com a semente, ovos de cigarrinha principalmente, isso aí acaba trazendo prejuízo. Então, por isso que a Matsuda investe numa semente de alta tecnologia, tanto é que vocês podem perceber que os últimos lançamentos, elas estão disponíveis somente semente incrustada, uma semente pura, uma semente escarificada, depois nós vamos falar o que é essa escarificação, tratada com polímero, tratada com fungicida. Resumindo, nós levamos as cultivares da empresa utilizando uma ferramenta de altíssima tecnologia, que são as sementes da série Gold, tanto a série Gold como da série Gold Star. Eu queria citar aqui a parceria com a empresa, a Incotec, a holandesa Incotec, até porque, gente, essa é uma filosofia da Matsuda. A gente acredita naquele ditado africano que diz o seguinte: sozinho você pode ir até mais rápido, mas juntos você vai mais longe, né? A gente vai mais longe. Então, acreditamos no poder da parceria, acreditamos que com bons parceiros a gente consegue resultados mais expressivos. Então, a Matsuda se aliou já há algum tempo atrás com a holandesa Incotec, que é responsável pela tecnologia aplicada a toda essa genética da qual a gente falou, né? Hoje a Matsuda, ela consegue esse nível de qualidade justamente por causa dessa parceria, uma parceria de décadas, tá? Mais de 14 anos nós trabalhamos em conjunto com a Incotec, e essa parceria envolveu a exigência de uma boa semente preparada pela Matsuda, com a tecnologia de revestimento, com a tecnologia de incrustação da Incotec. Então, dessas duas parcerias, nasceu a série Gold e a série Gold Star. O interessante é que essa semente da série Gold e Gold Star, ela tem garantia não só da Matsuda, mas tem garantia também da Incotec. Então, realmente, é um peso bastante grande quando nós falamos desse tipo de semente, desse tipo de tecnologia. Agora, claro que para a gente chegar a essa tecnologia, inclusive a gente está vendo ali algumas imagens, né? Até dos processos, o primeiro tratamento da semente pura, depois com polímero, depois já recobertas, enfim. A gente tem um processo que é bastante criterioso e no meio desses processos, né, que já parte de uma semente boa, coletada lá no campo, colhida lá no campo, a gente tem a escarificação. Eu queria bater nesse ponto da escarificação química, dentre esses vários tratamentos, porque é um dos grandes diferenciais da tecnologia da Matsuda. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das vantagens da escarificação química. Hoje a escarificação é o diferencial da semente da Matsuda. A Matsuda é uma empresa que mais de 30, 35 anos nós exportamos. E esse conhecimento, esse know-how da exportação, porque você sabe que exportação é um mercado muito mais exigente e principalmente exigente em termos de qualidade fitossanitária. E a escarificação nasceu de uma das exigências do mercado em relação à semente forrageira brasileira. Porque o Brasil, historicamente, sempre teve problema de febre aftosa, né? E alguém achou que tinha um risco de levar o vírus da aftosa através de semente, que é um absurdo, tá? Isso já está comprovado que não tem como isso acontecer. Primeiro que tem que ter animais dentro da área. Nossos campos são campos de produção de semente. E mesmo que tivesse animais dentro da área de produção, o animal tinha que estar doente. E o animal tinha que estar esporulando o vírus justamente no momento da planta estar produzindo semente. Então, são coisas que não ocorrem. Então, hoje, a escarificação química é um dos tratamentos de qualidade que a Matsuda realiza até hoje. Então, o que é a escarificação química? A escarificação química é um tratamento com ácido sulfúrico, um ácido sulfúrico com 98%, 99% de concentração, é um ácido comercial,
A cada 1 kg de ácido, que corresponde a uns 600 cc, nós escarificamos em torno de 10 a 12 kg de semente. O que faz o ácido sulfúrico na semente? Primeiro, que ele retira toda a pele, todo o tegumento da semente são eliminados. Tanto a gluma superior como a gluma inferior, elas são corroídas pelo ácido sulfúrico. E não é somente o tegumento. Aquela semente que não completaram a maturação fisiológica, que a gente chama como uma semente meia grana, semente meia massa, mas que são consideradas sementes puras, essas sementes também, ela não tolera o tratamento com ácido sulfúrico. Então a gente elimina todas essas sementes que são imaturas, tá ok? Então é só semente de alto vigor, semente com boa germinação, é que termina depois do tratamento do ácido sulfúrico. Você tem uma ideia, um lote Braquiária brisanta marandu do brisantão, em torno de 8 até 12%, chega a alguns lotes até 12%, essas das sementes são eliminadas, que são semente com algum problema, semente matura, se elimina. A umidícola, que é a colheita do cacho, você tem uma ideia, nós chegamos a eliminar mais de 40% do lote no tratamento com ácido sulfúrico. Tá? Por isso que quando a gente fala de semente de umidícola, a gente fala de semente incrustada, é garantia que a semente vai germinar, porque é só semente vigorosa que sobreviveu, que ficou depois do tratamento. E são exatamente as sementes, depois de tratada com ácido sulfúrico, depois de neutralizada, que vão para o processo de revestimento, que é o processo de incrustação. Bom, um ponto importante, o pessoal deve ter compreendido essa parte perfeitamente, né, gente? Que a Matsuda ela acaba tirando dos lotes um percentual significativo de sementes que, segundo a legislação brasileira, esse percentual de sementes poderia fazer parte daquele conjunto ali de sementes. Estaríamos assim amparados pela lei, praticando algo legal, algo ético, mas como o foco da Matsuda é um resultado bastante superior no campo, ela faz isso, ela retira então dos lotes essas sementes que não completaram o seu ciclo fisiológico de maturação através da escarificação química, e isso vai possibilitar no campo um resultado bastante superior. O que me dá gancho para falar do nosso próximo tópico, né? Porque toda essa qualidade e todos esses resultados a campo possibilitaram a entrada da Matsuda com força, com uma presença bastante significativa no mercado agrícola também, né? Fazendo então o fornecimento das sementes aos produtores que estão envolvidos com a produção de grãos. Hoje o grande diferencial da Matsuda nesse mercado agrícola, né? O mercado de palhada, né? De plantio direto, em área de pousio, o mercado de integração lavoura-pecuária, o mercado de lavoura, pecuária, floresta, não é só qualidade fisiológica, germinação, vigor, não é só qualidade física, que é a pureza do lote, mistura varietal. Não, o grande diferencial nosso é a qualidade fitossanitária. Então nós estamos oferecendo para os agricultores semente isenta de esclerose de fungo, de clavíceps, de esclerotínia, que é o mofo branco. Estamos oferecendo semente livre das principais pragas de ovos de inseto, sementes de erva daninha e hoje principalmente semente isento de nematóides. Tá? Então hoje a gente sabe que diversos nematóides são levados à área agrícola através de semente forrageira. Então, uma semente bem pura, uma semente escarificada com ácido sulfúrico, praticamente nós eliminamos todo o risco de presença de nematóide para os agricultores. Então, a gente sabe que a agricultura não é perene como a pastagem, é uma cultura anual e que os custos são muito mais elevados. Agora, imagine você levar problemas para uma área agrícola, já sabendo que os custos são altíssimos, levar muito mais problema, aumenta mais o custo, porque muitas vezes o produtor acabou optando por comprar uma semente mais barata, uma semente de menor qualidade, achando que ia fazer uma economia. Pelo contrário, acabou prejudicando e aumentando o custo. Então é justamente nesse segmento de garantia, de qualidade de uma semente, qualidade física, fisiológica, sanitária, que a Matsuda desenvolveu essa semente, principalmente a Gold Star, para esse mercado agrícola. E é interessante, a gente está falando aqui da prática da produção de grãos, né, da cultura agrícola, mas mesmo aquele produtor que trabalha única e exclusivamente com a pecuária, é claro que ele precisa trabalhar com uma semente segura assim, né, Takashi? Porque a gente sabe que, de repente, hoje o produtor está trabalhando só com a pecuária, mas lá na frente talvez seja uma boa
opção para ele, uma boa alternativa, integrar também o sistema, trazendo os grãos para a área dele, ou, de repente, ele vai perder a oportunidade de ter uma boa negociação para arrendamento daquela área, daquela terra, para a produção agrícola, porque o solo realmente não tem as condições adequadas, porque de repente não foi bem cuidado. Então, na verdade, eu acho que essa segurança se aplica em tudo, né? Em tudo, mas é assim, é que como a agricultura, o cultivo é anual, é mais perceptível o problema. Claro, mais tá? rápido, né? E no caso da pecuária, muitas vezes a perenidade da pastagem acaba encobrindo esses erros. Mascarando um pouquinho. Mascarando um pouco. Então, mas agora veja bem, principalmente o pecuarista, vamos dizer dessa maneira, que é mais observador, mais tecnificado, ele comprou uma semente suja, junto com a semente foi semente de erva daninha. Ele vai perceber que se ele não limpar a pastagem, ao vigor da germinação, o tempo de estabelecimento da pastagem é muito maior. Aí o que acontece? Ele é obrigado a comprar herbicida, aplicar herbicida para controlar essa árvore daninha. Por isso eu comento, muitas vezes ele nem utilizou a pastagem e já está gastando. Tá? Por conta do quê? Por conta de utilização de uma semente de menor qualidade. Bom, e essa qualidade que a gente aplica aqui no mercado nacional, e claro, vem também do know-how que você comentou, né, que a Matsuda adquiriu ao longo de vários anos exportando, porque cada país que recebe a nossa semente, as nossas sementes, claro que tem ali a sua própria legislação com relação à entrada de sementes no país, né? Então você tem que ser rigoroso, você tem que trabalhar alinhado com essa legislação para que o produto possa ser comercializado. A legislação fitossanitária, principalmente, é bastante rigorosa, então você tem que cumprir com isso. Então foi justamente esse conhecimento, essa experiência, se trabalhar com o mercado de exportação, é que nós ganhamos essa experiência no mercado nacional. E é bom lembrar também, Alessandro, o nosso laboratório. Nós temos um laboratório de análise de semente da Matsuda, que ela é certificado pela ISTA desde 2003. Tá? Então, é um laboratório com certificação internacional e isso dá muita garantia, dá muita credibilidade nas análises feitas dentro do laboratório da Matsuda. Laboratório acreditado pela ISTA, que é um organismo internacional que acaba promovendo uma padronização de como as análises de sementes são feitas ao redor do mundo. Então, a análise que realizamos aqui no Brasil, na nossa matriz, por exemplo, lá em Álvares Machado, segue os mesmos parâmetros de uma análise realizada naquele país B, naquele país C. Então, exato. Realmente, isso também equivale dizer, gente, que todos esses critérios, toda essa segurança, todos esses processos que são muito bem realizados, debaixo de um critério muito grande, vai levar para o produtor muito mais que uma semente. É o que a gente sempre comenta, né, Takashi? Não está levando apenas uma semente de pastagem, está levando noite de sono tranquilo. Né? Tranquilidade, gente. Paz de espírito, paz no coração, porque você sabe que está adquirindo alguma coisa que não vai levar dor de cabeça, né? Isso não tem preço, né? Claro. Qual que é o preço disso? Né? Principalmente a garantia de uma boa germinação, a garantia de idoneidade, a garantia de tradição de uma empresa com mais de 70 anos no mercado. E são detalhes, como a gente falou logo no começo da nossa conversa, são detalhes que acabam fazendo diferença no momento de adquirir, no momento de fechar um produto com a Matsuda. Então, tudo isso que nós comentamos vai junto dentro daquele pacote de semente da Matsuda. Bom, para fechar aqui o nosso bate-papo sobre as sementes da série Gold, você comentou agora há pouco, você citou as sementes da série Gold Star, né? E aí, como é algo que mais recentemente a gente tem divulgado, qual que é a diferença da série Gold Star para a série Gold tradicional que o pessoal já conhece? A série Gold, ela foi desenvolvida para plantio em alanço, plantio no mercado pecuário. E aí, com o advento do mercado agrícola, houve necessidade de melhorar algumas coisas, porque a semente série Gold, principalmente na plantadeira de disco e na plantadeira, na terceira carta, que tem um eixo, ela quebrava. E aí a Incotec, junto com a Matsuda, começou a desenvolver um outro tipo de revestimento. Inicialmente, buscavam um revestimento mais duro, que foi um engano. Aí nós mudamos a perspectiva, a luz no fim do túnel em termos de tecnologia. Nós começamos a procurar revestimento mais maleável. Tá? Então é uma primeira diferença. E com 1 kg de semente pura, escarificada, nós fazemos 2,5 kg da semente série Gold.
Com 1 quilo de semente pura escarificada, fazemos 2 quilos da semente série Gold Star. Então a série Gold Star tem muito mais semente pura por grama do que a semente Gold. Ela é um pouquinho mais cara, mas acaba compensando pelo maior número de semente por grama. E o resultado no campo. Gente, Exato. para mais detalhes, mais informações a respeito de todas essas tecnologias das quais a gente falou aqui e de outras, claro, que não deu tempo de falar, né, que a Matsuda tem um portfólio bastante diversificado. Claro, você tem aí no seu país o nosso representante, temos também o nosso site e você também encontra a Matsuda nas redes sociais, o Instagram do Grupo Matsuda, o Facebook e também o nosso canal no YouTube. É fácil de encontrar, é só você digitar e procurar por Grupo Matsuda e aí você tem esse contato com a gente, inclusive podendo interagir com o nosso departamento de comunicação, com a empresa. E nesse bate-papo aqui a gente falou com Alberto Takashi, que é engenheiro agrônomo do Grupo Matsuda, profissional já que está na casa há vários e vários anos. E é sempre uma simpatia, é sempre muito bom bater um papo com o Takashi, porque aqui tem história. Aqui tem história. Takashi, obrigado pela participação com a gente aqui. Não, sempre é um prazer, um grande abraço aos nossos amigos aí da América Latina, da África, da Ásia, que nos acompanharam aí. Estamos aqui à disposição de todos. Forte abraço a todo mundo. Bom, e eu vou retribuir aqui a gentileza, vou caminhar aqui até a Juliana para devolver a palavra para ela. Eu queria aproveitar e agradecer em nome do Grupo Matsuda por esse convite, por estar presente aqui nesse estúdio lindo e também parabenizar pelo trabalho extraordinário que vocês têm realizado. Imagina, nós que agradecemos, né, pessoal? Depois de uma aula de tecnologia com tantas informações, com tanta coisa de qualidade que agora a gente conheceu qual que é o trabalho que a Matsuda vem fazendo aqui para o desenvolvimento, não só no Brasil, como em todos os outros países, né, gente? O nosso muito obrigada, Alberto Takashi, muito obrigado, Alessandro, e toda a equipe da Matsuda. É uma honra para nós ter recebido vocês aqui. Agradecemos a nossa audiência e fica aqui o nosso recadinho. Até a próxima. Tchau, tchau.